Olá, aqui é o Dr. Eduardo Aldinetti. Hoje eu vou falar sobre esquizofrenia. Sobre os principais grupos ou melhor, tipos, pode se chamar grupos também, grupos ou tipos de esquizofrenia. Eu não vou falar sobre todos os grupos, os tipos principais de esquizofrenia, porque isso é muito fácil. Você procura na internet, você vai achar definições sobre a esquizofrenia. Agora, a nossa função, né, a função do especialista em psiquiatria, que é o meu caso, é justamente buscar informar as pessoas sobre esses grupos e subgrupos e essas características, e as características desses grupos e subgrupos. Não vou entrar em todos os tipos de esquizofrenia, mas eu vou falar sobre três tipos de esquizofrenia, ou três grupos de pacientes esquizofrênicos que são muito comuns, estão sempre nas estatísticas, e são eles a esquizofrenia paranoide. Tem até no canal um vídeo sobre esquizofrenia paranoide, a esquizofrenia desorganizada, também chamada de esquizofrenia hebefrênica, né? Esquizofrenia hebefrênica e a esquizofrenia simples. Na esquizofrenia paranoide, né, como eu disse no outro vídeo, quando você ouve a palavra paranoide, você pode ter certeza, ela tem a ver com perseguição. Então, os portadores da esquizofrenia paranoide, eles normalmente têm ideias, pensamentos delirantes e que muitas vezes, na maioria das vezes, estão relacionados a é, pensamentos adoecidos de perseguição, de conspiração e até outras coisas mais bizarras, mais exuberantes, não é? Esse tipo de esquizofrenia, a esquizofrenia paranoide, ela tem muitas vezes, ela é acompanhada muitas vezes de alucinações. A alucinação é uma situação, é uma condição clínica que, na cabeça do paciente, ele está acreditando que ele está ouvindo uma coisa de fato, ele ouve aquilo, né? Aquilo não está acontecendo, mas na cabeça dele ele ouve aquilo, são as alucinações auditivas, ele pode ter alucinações visuais, para ele tá vendo aquilo, mas aquilo não está acontecendo, a não ser na mente dele, adoecido em razão da esquizofrenia. E o paciente paranoide, perdão, portador da esquizofrenia paranoide, ele pode ter também vários comportamentos das percepções, quer dizer, ele pode achar uma coisa que não é aquilo que ele está acreditando ser, quer dizer, a percepção está comprometida, está adoecida também. Só para lembrar aqui, esses pacientes que são portadores de esquizofrenia, eles sofrem muito, né? É um sofrimento terrível, uma doença, uma das mais graves da psiquiatria, mas existem muitos tratamentos hoje excelentes, né, para tratar a esquizofrenia. Isso também é fácil de você encontrar informações sobre tratamento o tratamento da esquizofrenia, que normalmente é tratada com os antagonistas de receptores dopaminérgicos, que são os antipsicóticos, porque se sabe que a esquizofrenia está ligada ao neurohormônio, a dopamina, né? Então vamos lá, na esquizofrenia paranoide, repetindo, existem muitas ideias delirantes, ideias de perseguição, de complô, e isso assusta muito o paciente. Ele fica muito assustado com isso. Uma das características eles são muitas vezes pacientes que vivem o tempo todo com medo, né, do que na cabeça deles está acontecendo. Essa doença, ela tem as características psicóticas da esquizofrenia, e uma delas, né, quer dizer, características psicóticas da esquizofrenia paranoide. E muitas delas são os surtos psicóticos. A pessoa pode estar um tempo bem, mas de repente ela começa a apresentar, ela entra em surto psicótico, né? Então, para dar um exemplo assim bem simples, né?
Tem imagens aí, poucas imagens, eu não vou botar muita imagem nesse vídeo aqui, porque eu não tô com tempo agora, mas eu recebi, por exemplo, uma paciente que ela acreditava que extraterrestres eles a perseguiam. E ela, dentro da casa dela, ela fugia de qualquer de qualquer aproximação da janela dela, porque os alienígenas, né, poderiam estar lançando raios, né? Eles lançavam raios, segundo ela dizia, contra ela, e se esses raios atingissem a mente dela, vermes começavam a sair do seu cérebro, percorrer o seu corpo. Então ela evitava a janela, ela evitava a exposição ao ar livre, porque haveria alienígenas, né, na cabeça dela que a estariam perseguindo, e os raios, como eu disse, segundo esse caso clínico, eles desencadeavam esses vermes na cabeça dela, né? É muito comum também na esquizofrenia paranoide, que, como eu já falei, ela tem características de perseguição, ou seja, persecutória, de muitas vezes complô. Eu recebi também vários pacientes, né? Estou tentando lembrar aqui de alguns assim bem marcantes, mas uma a senhora que eu recebi, ela dizia que tinha um complô no trabalho dela, né? E que depois esse complô, todo mundo queria persegui-la, fazer mal a ela, e ele se ampliou para o Estado, quer dizer, o Estado todo onde ela morava, governo, as pessoas da vizinhança, a polícia, estava todo mundo no complô contra ela. Ela realmente acreditava nisso, né? Por isso ela estava, evidentemente, doente. Ou seja, é o que caracteriza, né, a esquizofrenia paranoide. Então, esses casos, quando você trata, que eu disse que é a boa notícia, essas ideias persecutórias, essas ideias delirantes ou pensamentos delirantes, elas tendem a melhorar bastante ou até a cessar. O segundo grupo de esquizofrenia é uma esquizofrenia muito triste, porque você vê um descaso assim terrível com esses pacientes, que é a esquizofrenia desorganizada ou a esquizofrenia hebefrênica, né, que é a mesma coisa. Essa esquizofrenia, a esquizofrenia desorganizada, tem esse vídeo aí mostrando como é que é um paciente que fica falando sozinho, né? São normalmente, muitas vezes, pacientes que andam pelo meio da rua, vestidos de forma excêntrica, com coisas penduradas, chapéus diferentes na cabeça, roupa que não combina, né? E é uma esquizofrenia um tipo de esquizofrenia que tem comportamentos imprevisíveis e completamente desorganizados. Não são coerentes os comportamentos, e também tem a presença de maneirismos. Maneirismos são gesticulações, caretas, movimentos corporais e faciais, às vezes até bizarros, caretas, gesticulações, né? Como nesse vídeo aí mostra uma pessoa na rua falando sozinha. E isso é a esquizofrenia desorganizada, a esquizofrenia hebefrênica. O discurso, o que elas falam, não tem organização, é desorganizado, incoerente, não tem coerência. E um dos principais exemplos, né, triste, como eu disse, são os mendigos esquizofrênicos, ou os esquizofrênicos que viraram mendigos por causa da esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada. Em razão da doença, muitos desses pacientes acabam nas ruas porque eles não conseguem trabalho, e os que não têm tratamento muitas vezes são até confundidos com marginais, são confundidos com pessoas vagabundas, enquanto na realidade são pessoas doentes, né?
A gente não ouve isso muito na mídia, não ouve isso, não lê, não ouve isso muito na mídia, porque se a mídia for divulgar isso, ela vai estar mostrando a incompetência da gestão pública, né, que infelizmente a gente tem no Brasil, em lidar com esses pacientes. A reforma, a dita reforma manicomial, ela fechou muitos hospitais psiquiátricos e o destino desses pacientes foi a rua, foi o abandono e continua sendo, né? Até inclusive há casos de pessoas portadoras de esquizofrenia desorganizada que foram até presas porque acharam que elas não eram pessoas bem, que podiam causar mal à sociedade, enquanto que não tem, né, na maioria desses casos, nada a ver, né? Porque é um grupo muito pequeno de esquizofrênicos desorganizados ou hebefrênicos que podem causar alguma ameaça a alguém. Existem esses mais, digamos assim, agressivos, mas tanto na esquizofrenia paranoide, que eu citei anteriormente, como na esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica. Então, é muito triste. Né? Eu não falo de política, eu não gosto de política, né? Eu acompanho, vejo tudo, né? Até sou muito bem informado sobre isso, mas esse canal aqui não é para isso, né? Então, há uma máscara, uma maquiagem da saúde pública no Brasil, né, por parte do governo, que não cuida, né, dessas pessoas que muitas vezes não têm nem família, né, ou não sabem mais onde é que a família está, perderam o contato com a família, e essa dita reforma manicomial aí que falaram tanto, ela acabou jogando, lançando, despejando na rua e na miséria muitos desses pacientes portadores de esquizofrenia desorganizada. Então é realmente um sofrimento muito grande, até porque esses pacientes portadores da esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica, esses pacientes eles sofrem também alvo de crueldades nas ruas, quando eles são presos, eles evidentemente sofrem muito porque é, as pessoas não entendem que está se tratando de uma pessoa louca, pode até entender que é louco, mas não entende como lidar com isso, até porque o lugar de um esquizofrênico não é dentro de uma prisão. Eles são, inclusive, inimputáveis pela lei. Né? Eles não têm como ser presos. Se esses esquizofrênicos eles ameaçam a si próprios ou outra pessoa, eles, no máximo podem ser recolhidos a um hospital é, de custódia, né, um hospital de custódia, um hospital psiquiátrico de custódia, mas não em prisões. Né? Esses pacientes, normalmente, eles não têm surtos psicóticos, como, por exemplo, na esquizofrenia paranoide, que foi a esquizofrenia que eu citei, eles não têm surtos psicóticos. É como se eles estivessem o tempo todo surtados, ou permanentemente surtados. Já na esquizofrenia paranoide, a pessoa pode estar bem, e de repente ela entra num surto persecutório. Ela acha que de repente a vizinhança está com um complô contra ela, como eu já falei. Então, esse é o tipo de esquizofrenia, outro tipo de esquizofrenia muito comum, que é a esquizofrenia hebefrênica. E para não ficar muito longo esse vídeo, existe uma esquizofrenia também muito frequente, que ela tem características muito interessantes, mas interessante não é no sentido de ser bonito ou bom de você observar, ou agradável, muito pelo contrário. Né? As características interessantes são no sentido da psicopatologia, né? Como eu já disse, a ciência que estuda os transtornos mentais. Essa esquizofrenia simples, ela além de ser muito frequente, muitas vezes você olha para as pessoas portadoras de esquizofrenia simples, elas parecem pessoas normais, elas conversam com você normalmente, só que você percebe, né,
nós psiquiatras percebemos de cara, mas as pessoas que não são leigas, que são leigas, que não são psiquiatras, quando começam a conversar com essas pessoas, às vezes notam que tem alguma coisa esquisita. Normalmente são pessoas que disse delas, elas têm uma esquisitice, umas esquisitices, né? É uma esquizofrenia que pode nunca ter surtos psicóticos, né, como eu disse, da esquizofrenia paranoide, que de repente a pessoa começa a achar que estão perseguindo, etc. Ela pode não ter sintomas, surtos psicóticos, sintomas psicóticos sim, né, mas surtos psicóticos nem sempre. E o problema dessa esquizofrenia simples é que ela é progressiva. Né? Não é que a pessoa vai até o resto da vida piorando, mas ela tende a piorar com o tempo, porque esse tipo de esquizofrenia ela vai comprometendo progressivamente o desempenho, os pensamentos, a qualidade dos pensamentos, das funções psíquicas, e isso aí vai evoluindo até uma certa idade. Depois a tendência é estacionar, mas a pessoa permanece doente, a não ser que seja evidentemente tratada. Muitas vezes esses pacientes eles começam a apresentar sinais de esquizofrenia muito cedo, na adolescência, por exemplo, e o problema é que muitas vezes não se detecta esse início, né? Ou seja, que a doença já está ali presente, mas com o tempo fica impossível de não se observar a queda global, o declínio global ou abrangente do desempenho intelectual, intelectivo, comportamental desses pacientes. Depois eu pretendo, como eu já falei, tem um vídeo aí no canal sobre esquizofrenia paranoide, mas aprofundar um pouquinho mais. Mas só para as pessoas que têm interesse, para você que tem interesse, porque ou você mesmo pode ser esquizofrênico, esteja em tratamento, né? E graças a Deus que está em tratamento, ter a oportunidade de estar em tratamento, ou estar em bom tratamento, inclusive, é um privilégio no Brasil, infelizmente, uma coisa lamentável, horrorosa isso. Agora, quando a pessoa também tem um parente ou um amigo, ela às vezes ouve, olha, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, ou foi diagnosticado com esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica, esquizofrenia simples, né? E como eu disse, tem outros tipos, que eu não vou entrar agora para não ficar muito longo, né? Então é um resuminho isso aqui, um resumozinho, né? Desses três grupos muito frequentes de esquizofrenia: a esquizofrenia paranoide, a esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica e a esquizofrenia simples. De novo, para concluir, essas doenças antigamente não tinham tratamento, esses pacientes, mas antigamente há muitos anos, há séculos atrás, né? No início do século XX, né, 1930, 40, também não tinha quase nada. Esses pacientes eram isolados. A partir da da segunda metade do século XX, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, de lá para cá não para, né, de surgir, felizmente, tratamentos muito eficazes que inclusive gratificam muito a gente, né, que é psiquiatra e trata desses pacientes, porque você vê as alucinações passarem, as ideias delirantes passarem. No caso da esquizofrenia simples, que eu acabei de falar, o declínio ele é interrompido e a pessoa começa a ter uma melhora, né, do seu desempenho, e pode, inclusive, muitos vão trabalhar e trabalham de modo bastante satisfatório, né? A esquizofrenia mais complicada no sentido social é a esquizofrenia que, como eu disse, podem ser mendigos esquizofrênicos ou esquizofrênico mendigos que estão a relento, né? Você, como eu disse, eu vou repetir para concluir,
A mídia não vai ficar mostrando isso, porque se mostrar a realidade desse pessoal, vai estar mostrando a incompetência da gestão pública que a gente tem hoje no Brasil. Esse vídeo está sendo gravado agora no início de 2018, basta você olhar a catástrofe que está esse país aqui, infelizmente. Isso é muito triste, mas a gente tem que seguir em frente e, como médicos, a gente tem que fazer o possível para a gente ajudar quem estiver ao nosso alcance. Então, é isso aí que eu queria dizer. Muito obrigado por você ter assistido. Eu repito, é sempre uma honra para mim você assistir esses vídeos. Eu espero, e esse é o objetivo, que você tenha tido proveito em ouvi-lo, em ver o vídeo, ver e ouvir. Um abraço para você, muito obrigado e que Deus te abençoe.